bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou felicíssima de gravar, estamos aqui com um cenário improvisado enquanto o nosso cenário novo não fica pronto. Se você não tá sabendo que eu tô com o cenário improvisado, é porque você não tá acompanhando aqui, principalmente lá no Insta, que eu posto tudo, assim, vapt-vupt, ao vivo mesmo. Tive que me mudar, menino do céu, tive que me mudar de novo. Contei pra vocês essa loucura de mudança no meio das aulas, como foi e por que eu tive que me mudar no vídeo anterior aqui no canal. Então termina esse vídeo aqui, espera esse vídeo acabar e vai lá pra ficar sabendo desse bafafá todo. Mas enfim, voltando, enquanto nosso cenário principal, a gente já tá trabalhando nele, estamos nesse cenário improvisado aqui na sala. Você que junto comigo esse bate-papo aqui na sala, que falaremos hoje sobre o nosso tema do vídeo, que é o quê? Oratória na Faculdade de Direito, apresentação de trabalho. Laura, uma pergunta que eu recebo bastante, principalmente lá no Insta. Laura, para fazer Faculdade de Direito, realmente tem que saber falar bem? Tem que falar bem? Tem que ter aquela oratória topíssima? Porque isso é uma coisa que a gente ouve bastante, ainda mais das pessoas mais antigas, né? Que olha, o estudante de Direito e depois o delegado, o juiz, o defensor, o promotor tem que saber falar muito bem. A gente vê aquele tribunal do júri nos filmes, todo mundo sustentando, sabendo falar bem, essa oratória. Enfim, tem que saber falar bem tem que saber falar bem para fazer faculdade de Direito. Como apresentar trabalho da melhor forma, garantir aquele notão com uma oratória muito boa durante a faculdade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, vamos lá. Então vamos começar, gente, da onde que vem essa história de boa oratória, de falar bem na faculdade de Direito, para isso ser usado na nossa vida profissional também. Logo você entra na faculdade de Direito, você ouve muitos professores falando e dizendo que a palavra é um instrumento do jurista, né? E durante a faculdade a gente vai percebendo como os professores e como a faculdade como um todo dá importância para oratória, para a gente poder argumentar e falar de forma clara, e expressar e fundamentar e defender principalmente a nossa tese, a nossa argumentação. Então isso a gente vê essa importância baseada na quantidade de trabalho que tem. Gente, mas olha, eu já falei pra vocês isso, ainda mais lá nos stories do Instagram, né? É muito trabalho em grupo e muita apresentação. Só que eu tô tranquilo, cara. Tô tranquilaço. Então, essa quantidade extensa de trabalho é baseada no quê? O estudante de Direito, ele precisa saber escrever bem, então a gente tem bastante artigo, bastante coisa para fazer que demanda uma escrita formal, uma escrita do direito muito boa, e também precisa saber falar bem, certo? Então a gente tem a apresentação de seminário. Gente, apresentação, trabalho em grupo, apresentação, trabalho em grupo, apresentação. Não vou aguentar não! Eu não vou aguentar não! Então, vou explicar para vocês, é bastante. Vou explicar para vocês como isso funciona, qual é a base disso tudo e como a gente apresenta, como a gente fecha. Depois que a gente entende como funciona, para que serve, o que é a oratória pra gente, a gente fecha falando de como apresentar um trabalho bem, como apresentar um trabalho e ganhar aquela nota show de bola e também de uma forma segura. Como apresentar o trabalho, a gente está apresentando numa sala, né? Então acaba sendo como falar em público para sua sala, para os seus colegas de turma de uma forma segura e transparecendo tudo que você quer dizer de uma forma natural, sem decoreba, sabendo o que você está falando e de uma forma realmente, como que eu posso dizer, realmente segura e argumentando a favor daquilo que você quer falar. Fala pra ele não falar comigo. Diz a ele pra ele não falar comigo. Já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que eu porra de você. Cala a sua boca! Então vamos lá, gente. Da onde que veio essa ideia de que o estudante de Direito precisa saber falar bem? Então, toda a nossa faculdade, 5 anos de faculdade de Direito, ela é dedicada a nos preparar para depois sermos profissionais do direito, seja qual for o ramo, fazendo OAB ou não, mas o foco é nos preparar para a nossa profissão. Lembrando que, como eu disse lá no início, que os professores costumam falar que a palavra é um instrumento do jurista, então a argumentação a favor de um objetivo, de resolução de um conflito, qualquer que seja, de argumentação a favor de defesa, acusação, enfim, o que seja, então a palavra é muito importante. E da onde que isso surge nessa preparação para o profissional? Através desses trabalhos que eu falei para vocês.
desses trabalhos, desses seminários, principalmente, dessa apresentação, que é como se fosse como é que eu posso falar? Um treino para uma sustentação oral. Então você, como profissional lá na frente, então vamos dizer que você vai ser um advogado. Fez a OAB, passou de primeira, porque tu é top. Passou de primeira, você tá aqui, você tá dedicado, eu tenho certeza. Passou, show de bola, vai lá ter a audiência do seu cliente. Tá a audiência marcadinha, você chega lá bem arrumado, bem formal, bem advogado, bem advogada, né? Naquela formalidade, e vai ter o quê? A sua sustentação oral. O que é isso, Laura? O que é sustentação oral? Você vai lá, falar, argumentar para o juiz a favor da sua tese. E você consiga ir a favor dos interesses do seu cliente e conseguir ganhar aquela causa, enfim, o que seja, certo? Então isso é muito importante. Além disso, por exemplo, uma coisa bem comum que a gente vê nos filmes, o tribunal do júri, né? Aqui no Brasil, o tribunal do júri é só contra crimes contra a vida. É só para crimes contra a vida. Então é aquele tribunalzão que a gente vê a moto passando. Tribunal que a gente vê a moto passando, não. Tribunal que a gente vê em filme. Que tem pessoas do júri, cidadãos comuns, temos o juiz, a gente tem a parte, a gente tem, enfim, o tribunal do júri, e aí a gente tem aquilo, né? O advogado de defesa ali falando, enfim, tendo a sua sustentação oral uma importância enorme de convencimento daquele júri, daquelas pessoas que estão ali. E também a gente tem a promotoria acusando aquela pessoa que supostamente cometeu o crime ou não. E, enfim, a gente tem esse jogo de palavras do advogado, do promotor para o júri, para o juiz, enfim, toda aquela ocasião para isso. Então, a partir daí a gente tem noção da importância da palavra, não só para advogado, promotor, juiz ali também, que vai falar, que vai argumentar sobre o caso. Então, a partir disso, o que os professores falam? O nosso foco é realmente preparar o profissional, preparar o estudante para ser profissional. Então, Laura, eu preciso saber falar bem para fazer direito? Não. Eu falo sempre isso aqui no canal, gente. A única coisa que você precisa para fazer direito é se matricular. Então você vai passar no vestibular, que seja da sua faculdade, ou no Enem, ou no vestibular próprio, ou enfim, FUVEST a gente tem também, enfim. Você vai passar nesse vestibular e você vai se matricular, só isso. Você não precisa saber falar bem, você não precisa ter o hábito de leitura, você não precisa ser uma pessoa extrovertida, não posso ser tímido, não. O nosso foco aqui é durante a faculdade de Direito, você vai se preparar como profissional. Então, o que você precisa ter é dedicação e vontade de adquirir essas características que um bom profissional do Direito deve ter, né? O que seja ideal é que tenha. Então, Laura, não sei falar bem. Aproveita as apresentações de trabalho para você ir treinando, porque dentro da sala tá todo mundo errando, tá todo mundo no mesmo nível ali. A pessoa que tá parecendo que ela tá segura, por dentro, minha filha, ela tá nervosa, por dentro ela tá se remoendo ali. Porque não é fácil para ninguém falar na frente de várias pessoas. Muitas turmas que eu faço em 60, 65 pessoas, não é fácil você falar na frente desses colegas de turma. Então tá todo mundo nervoso, ninguém ali é profissional. Muitas pessoas já fizeram até outras graduações e estão ali nervosas também. Então o foco é o treino. Então basicamente é por isso que as pessoas falam que na faculdade de Direito você precisa saber falar bem. É por isso, essa característica, essa qualidade do profissional de Direito. Mas você precisa entrar sabendo disso? Não, você vai desenvolver essa característica ao longo da faculdade, obviamente correndo bastante atrás, procurando para ver quais são os pontos que você precisa fortalecer para ser um profissional top. Então vamos lá, como são os trabalhos na faculdade e como fazer para você apresentar esses trabalhos de uma forma excelente. Primeiramente, normalmente o professor vai passar um tema para o seu grupo, uma lista de temas, você e seu grupo vão escolher algum tema, você vai pesquisar e fazer um seminário sobre esse tema, ou seja, uma apresentação, como se fosse dar uma aula sobre esse tema. Então, primeiro ponto, normalmente, gente, pode ser com slide ou sem slide, aí vai das regras do professor. Muitos professores, baseados aqui, obviamente, gente, tudo que eu falo aqui no vídeo é baseado na minha experiência, tá? Então, e experiência de amigos que fazem faculdade de Direito em outras universidades também.
Então, gente, normalmente o professor deixa opcional. Se você quiser fazer com o slide, faz. Se você não quiser, não faz. Eu gosto bastante da ideia do slide, gente, principalmente sendo presencial. E eu vou explicar isso pra vocês. Mas normalmente você vai ter esse assunto e você vai pesquisar durante dias, durante o prazo que tiver, para poder explicar sobre esse assunto, dividir com o seu grupo e explicar sobre esse assunto para a sala de aula. Primeiro ponto muito importante é essa preparação e essa pesquisa sobre o assunto. É muito importante que você veja com o seu professor qual é o foco que ele normalmente quer dar para aquilo. A não ser que ele deixe em aberto, né? Falar, não, fale o que você achar realmente, ou então que ele tenha já uma percepção sobre o assunto. Ou às vezes, muitas vezes o professor já deu aula, já falou alguma explicação sobre esse assunto também. É muito importante ficar de olho nisso, o que ele espera que vocês falem nesse seminário. Isso é muito importante. O segundo passo após a escolha desse tema é divisão das falas, né? Divisão das partes do trabalho entre os integrantes dos grupos, do seu grupo. Um foco muito importante, assim, um ponto-chave é: não leia só a sua parte. Ah lá, nem vou ler. Porque às vezes a gente divide tão especificamente que você não sabe nem o resto que se trata. E isso, gente, às vezes buga a cabeça, porque o professor ele pode perceber e fazer aquela perguntinha, sabe? Que aí vai deixar todo mundo, não, eu quero que não sei quem responda. Eu quero que fulano responda. Sabe isso? Então, saiba o tema. Quando você sabe o tema e não decora só uma falinha, isso te dá muito mais segurança sobre o assunto. E o que me importa aqui é que você se sinta seguro. Para você fazer uma apresentação show de bola, você precisa estar se sentindo seguro. Não é decorado um texto. Quando você se sente seguro, é quando você tem aquela matéria fixa na sua cabeça. Então pesquise, se aprofunde, tenha essa matéria fixa na sua cabeça, tenha entendido isso e não só feito um textinho para poder decorar e ler na hora, porque isso não vai passar tanta segurança para quem está ouvindo. Outro ponto muito essencial: não escreva textos grandes no slide. Então alguém está fazendo slide ou você mesmo está fazendo, bota tópicos que você precisa relembrar para falar. Então, por exemplo, eu vou botar o tópico aqui que é inquérito policial. Aí você lembra que preciso falar sobre inquérito policial, preciso falar características do inquérito policial, preciso falar sobre as características, e aí vai estar os nomes das características, e aí você se lembra e você fala sobre aquilo, porque aquela matéria já está fixa na sua cabeça e você não vai estar lendo o slide. Isso é uma coisa que normalmente os professores não gostam muito. Então, não leia o slide. Mas, Laura, como é que eu vou gravar essa matéria? Como é que eu vou entender? Basicamente, é treino. Explica para alguém. Você vai receber o tema do trabalho, você vai pesquisar, entendi, acho que eu entendi, pronto. Explica para alguém. Quando você explica, você vê o que você realmente entendeu e você vê o que você realmente não entendeu ainda. E isso é uma coisa que o professor deseja saber também. Quando o aluno explica, ele percebe o que o aluno realmente entendeu ou qual é aquela matéria que ainda está um pouco mais fraca. Aproveitando aqui, gente, dando uma pausa para poder beber uma aguinha, porque a gente está batendo esse papo aqui e mais vale uma pedra no caminho do que duas no rim. É o que eu sempre digo, né? Então aproveita, bebe uma aguinha, deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito e confere se você tá inscrito aqui no canal, porque, gente, muita gente, abrindo meu coração aqui pra vocês, muita gente mesmo assiste os vídeos e não tá inscrito aqui no canal. Acompanha os vídeos, mas não tá inscrito. Se inscreve, que é muito importante pra mim, tá bom? Então vamos lá, gente, uma coisa muito importante é explicarmos com as nossas palavras o que a gente está falando. O foco, o que o professor quer? É basicamente a gente pega a matéria, entenda e explique com as nossas palavras. Por isso que decorar normalmente não dá muito certo. E decorar também traz um nervosismo, né? E se eu esquecer aquela coisa, se eu esquecer aquela palavra. Então, quando você entende a matéria e você explica com as suas próprias palavras, aí você tá realmente tomando a postura de professor. Aí você tá realmente... Já moto passando. Essa hora é a moto passando 10 horas da noite. Você está realmente fazendo um seminário e explicando aquela matéria para os seus colegas de turma. Então,
Fale com as suas palavras de acordo com a forma que você entendeu. Laura, eu não sei se eu entendi certo. Então, uns dias antes, você fala com o professor. Professor, eu entendi assim, assim, assado. É isso mesmo? Tá certo? Tô com medo de ter entendido errado. Ele vai falar, não, tá certo, o foco é esse mesmo e show. Então, não, tá errado, o foco é esse aqui. E pronto, aí você já tem essa segurança para você ir apresentar esse trabalho. Outra coisa, quando você estiver falando, vai gesticulando para soltar o nervosismo, vai falando, vai explicando, vai gesticulando, que aí você vai soltando aquilo que você tá, às vezes a gente fica preso aqui, né? Preso aqui explicando, vai soltando aquilo. Porque, gente, muitas vezes a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar da gente. O que os colegas estão pensando? Será que eles estão rindo de mim? Por que eles não estão prestando atenção? Por que o fulano não está olhando? Por quê? Será que eles estão achando que eu estou falando errado? Será que eu estou falando muito baixo? Será que eu estou falando muito alto? Enfim, não liga para o que as pessoas estão pensando. Isso é muito importante. Está todo mundo no mesmo barco na sala de aula. Está todo mundo. Quando aquela pessoa que está ali for falar, ela também vai ficar nervosa. Cada pessoa tem uma forma de demonstrar o seu nervosismo. O que você precisa fazer, a pessoa que você precisa agradar, é o seu professor, que é ali que ele vai te dar nota. Então, não liga. Se a pessoa tiver... Enfim, se o professor... O foco é o professor tá gostando. Então, um negócio muito importante é... Tente não olhar para essas pessoas. O que você vai fazer? Cheguei na sala, tá todo mundo aqui, ó. Gente pra caramba olhando pra minha cara, esperando eu explicar. Misericórdia. Foca em 1 e 2 pessoas. Então você já tem uma amiga, uma pessoa que você sabe que vai estar prestando atenção, porque muitas vezes, eita ventania, muitas vezes muita gente não está prestando atenção e é normal. É normal. Então, pega uma pessoa que você vê que está prestando atenção e outra pessoa aqui, então você fica aqui, ó, gesticulando, falando, explicando para aquela pessoa, explicando para outra pessoa, e às vezes você dá uma olhadinha pro professor aqui, fala para uma pessoa, para outra pessoa, você não vai ficar olhando cada carinha que tá na sala, sabe? Isso vai te dar nervosismo. Pega um ponto fixo, explica para uma pessoa e dá uma olhada aqui, uma pessoa num ponto, outra no outro ponto da sala, assim, ó. Então parece que você tá falando para todo mundo que você realmente tá, mas você não tá prestando atenção na reação de cada pessoa. Pega aquela pessoa que já tá prestando atenção, tá confirmando, tá gostando do que você tá falando, um amigo seu, uma amiga, enfim, explica diretamente assim. Então você vai falando, vai explicando, vai gesticulando, isso vai te trazendo mais segurança do que se você for perceber tudo que tá ao seu redor. Uma coisa muito importante é, o seu foco deve estar no treino. Então treine com o slide que você vai apresentar, treine para alguém explicando a sua matéria, pense também nas dúvidas que alguém pode ter, que o professor pode ter, que provavelmente o professor, ele tá esperando alguma coisa, tá esperando você não falar alguma coisa para ele trazer aquela dúvida para você explicar. Então já pense em qual dúvida, o que aqui pode ter ficado um furo, qual dúvida que pode ter aqui, qual dúvida que alguém possa ter também da sala. E é basicamente isso, gente, muito treino. E quando você tem a matéria fixa na sua mente, ainda mais isso, vai tirar alguma dúvida com o professor. Professor, eu li isso e aquilo, tô com dúvida disso antes, alguns dias antes da apresentação, sabe? Se prepara tempos antes, isso é muito importante. E a prática vai te levar a ter segurança na sua apresentação. Seguindo todos os passos que eu falei aqui, eu tenho certeza que a sua próxima apresentação de seminário vai ser, ó, deslumbrante. E é aquilo, fica tranquilo, fica tranquila, que ninguém é melhor que ninguém, tá todo mundo no mesmo nível, não tem ninguém te julgando, e se tiver, essa pessoa tá muito mais errada do que qualquer um, tá todo mundo no mesmo nível, se preocupa com você e você tá dando o seu melhor, já é o suficiente, show? É isso, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.